Então, pessoal, boa tarde. Espero aí que esteja todo mundo bem em casa. Conseguiram fazer os exercícios que tinham ficado da semana passada. A gente na semana passada viu o VUE, principalmente foi o foco da nossa aula, né, que a gente esteve discutindo o VUE frente ao VPL, a TIR, análise de projetos com vidas diferentes, né. E ficaram, né, alguns exercícios, principalmente para que vocês estivessem resolvendo. Se não me engano, era o exercício 4 da nossa lista, né, que tinha ficado como atividade da semana, né. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém só dá um sinal aí. Me escuta? Tá, obrigada. E hoje, então, a gente, na verdade, tem nossos últimos conteúdos, né, dessa área 1 aqui, onde a gente vai estar vendo, então, TIR modificada e índice de lucratividade, né, que são os dois últimos métodos. E antes que alguém já comece a perguntar, né, dadas as normativas aí de até 30 de abril, né, que a gente vai estar sem aula, com certeza, né, pela decisão do Estado, a gente deve, então, fazer prova, né, nas próximas semanas. Semana que vem é Páscoa, então, é feriado de Páscoa, eu brinquei, é a Páscoa mais estranha da vida, mas, né, sim, é Páscoa na quinta-feira. E na outra quinta-feira, né, a gente teria a nossa P1, tá? E já antecipo a vocês que, a não ser que a Prograde mande alguma orientação diferente, tá? A princípio, estarei mantendo a avaliação, então vou disponibilizar no horário aqui, às 5h30, vou botar a prova lá no Moodle, e aí todo mundo vai resolver no Excel, Word, vai passar no Moodle até o final da aula, como se fosse a gente na sala de aula, cada um está na sua casa, depois eu vou corrigir, né, vou disponibilizar as notas, né, claro que vocês acabam tendo a chance, né, de se conversar, de se falar, a gente sabe disso, mas acho que a gente está fazendo um esforço, né, de ter um trabalho avaliativo, vai seguir a mesma linha do que a gente vem trabalhando aqui com o apoio do Excel, né, e nas aulas que a gente está tendo, né, então vai ser parecido com os exercícios que a gente está fazendo, seguindo, né, mais, na verdade, uma semana que vocês vão fazer um exercício na hora de aula, né, na mesma linha que a gente vem trabalhando, tá? Então, a princípio, essa é a minha ideia, né, de manter o cronograma, manter, né, as formas avaliativas, pela internet, que a gente tem essa possibilidade. Se a Prograde der alguma orientação diferente, eu vou avisar vocês, tá? Sim, a Alexandre já perguntou, desenvolvendo os exercícios, a princípio já está no Moodle, vou até conferir antes da gente começar aqui, mas eu, se não me engano, tinha deixado o gabarito, senão já vou liberar agora, peço desculpa não ter liberado antes, eu não deixei, mas eu vou abrir aqui, ativar a edição, o exercício que a gente viu semana passada, não, desculpa, daqui, mostrar, e eu já vou deixar aqui, né, o gabarito da lição aproveitando, tá? Então tá, bom, tá disponível lá então, tá? Então, gente, vou, né, começar aqui o nosso conteúdo da tarde, né? Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo, vão postando aqui e a gente vai fazendo a nossa dinâmica, tá? Peço desculpa, semana passada eu não consegui postar o vídeo, né? Deu, na verdade, falha minha aqui de apertar o botão errado, literalmente, quando eu fui fechar a sala. Mas hoje, até por ter errado semana passada, eu com certeza nunca mais vou errar na minha vida. Aprendi a lição, vou apertar no botão certo, vou estar disponibilizando o vídeo. Provavelmente eu vou postar no YouTube, vocês vão poder acessar pelo YouTube, mas vou mandar pelo Moodle, tá? Como acessar o vídeo, seja YouTube, seja, dependendo do tamanho, se der, eu consigo postar o vídeo inteiro na página do Moodle, mas a grande maioria tem ficado muito grande, acabo postando no YouTube e mandando a referência para vocês, tá? Então, vamos lá, né? O nosso método que ainda não vimos, né, é o índice de lucratividade, né, e o que ele nos permite aqui, né, quanto método de avaliação econômica, tá?
Da mesma forma, né, que o VPL, ele trabalha, né, com um conceito de VPL, ou seja, incorpora, né, a taxa mínima de atratividade dentro da avaliação econômica, né, só que ele transforma, né, o nosso indicador de VPL num índice relativizado, tá? Ou seja, ele nada mais é, né, do que uma relação entre os saldos positivos, tá? Então, os nossos resultados de fluxo de caixa positivo, frente, né, dividido pelos resultados de fluxo de caixa negativo, tá? Então, eu trago a valor presente, aqui olhando nessa figurinha, a gente traz o valor presente, só deixa eu ver aqui bem. A gente traz a valor presente, né? Tudo que é saldo positivo aqui, então essas entradas, e também tudo que é saldo negativo, né? Trago ao zero e faço essa relação, né, entre qual é né, o valor presente dos positivos frente, né, qual é o valor presente dos negativos, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem uma empresa, aquele nosso exemplo que aparece sempre, né, de investimento de 25 mil, um N de 5 anos, valor residual de 5 mil, receitas anuais de 6.500. E a TNA da empresa de 12% ao ano. Tá? O que eu vou fazer? Né? Vou ter que trazer a valor presente todos os saldos positivos e fazer uma relação com os menos 25 mil. Então, se eu colocar isso no gráfico, como é que vai ficar? Né? Posso fazer uma relação de série uniforme com os 6.500 e trazer a valor presente, mais uma relação, né, de valor presente, valor futuro, tem um valor futuro de 11.500, que é a soma dos 6.500 mais 5, que eu vou trazer para o presente. A soma, né, desses dois, dividido por 25, vai me dar o IL, tá? Vou abrir o Excel aqui para ficar um pouco mais fácil da gente ver como é que isso funciona. Então, tá aqui, né, os nossos nosso fluxo de caixa montadinho, eu tenho 25 mil investido, os 6.500 de cada período, 11.500 lá no final, a soma dos dois, tá? Como é que a gente chegou nesse IL aqui, né? A gente fez valor presente dos positivos, né? E valor presente dos negativos, tá? O que é positivo aqui? O que é positivo? Eu tô falando, né, que eu tenho um saldo maior que zero, né? Todos esses. Negativo é menor que zero, só o menos 25 mil, tá? Então, como é que eu posso aqui trazer, né, cada um desses valores a valor presente? Eu tenho que trazer os 6.500 um período, esse 6.500 dois períodos, outro 6.500 quatro períodos, e assim você vai, né? Então, eu posso fazer isso, né, dado que eu tenho 4 entradas aqui de 6.500, que é o mesmo valor, é uma série uniforme, né? Eu posso usar a fórmula, né, da série uniforme para fazer isso, ou, né, eu posso trazer apenas, né, um por um, né, 6.500, depois 6.500, quantas vezes, né, eu vou estar trazendo eles para o presente, tá? Então, eu vou fazer um de cada vez, que eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Então, eu vou puxar o valor presente aqui, a nossa taxa é de 10%. Primeiro que eu vou puxar o valor presente é de 6.500, né? Então, uma coisa que é importante, o Excel, ele sempre troca os sinais aqui, né, dessas formas, valor presente e futuro, então eu coloquei o menos aqui propositalmente. Só, desculpa. Valor presente, taxa, o número de períodos. Esse primeiro 6.500 eu vou voltar um, né? Então, um período. Um período. Qual é o meu valor futuro? 6.500. É aí que eu uso o negativo, né? Dentro do Excel, tá? Trouxe o primeiro. Mais valor presente, 10%. Agora eu quero voltar dois períodos, né? De 6.500. Não é uma série uniforme, é um valor futuro de 6.500. Mais valor presente, 0,1, 3 períodos, menos, né, 6.500, mais valor presente, 0,1, número de períodos agora são 4, né, eu vou voltar o quarto período aqui para frente, 1, 2, 3,
4 menos 6.500. Ok, mais, né, valor presente, 0,1. Agora, 5 períodos, e agora quem eu vou trazer é o 11.500. Né? Então, isso aqui me deu, né, um valor, né, de todos os meus, né, valores positivos aqui de fluxo de caixa trazidos ao instante zero. Qual é o fluxo de caixa que a gente tem negativo aqui, né? Apenas o menos 25 mil, né? Não tenho outro. Então, eu vou digitar os 25 mil e eu posso fazer uma relação agora de saldos positivos, né, sobre os saldos, né, negativos. A gente chegou, então, né, no índice aqui de lucratividade. Coisa que ficou errado. Deixa eu só ver o que ficou errado aqui. Tá. Já sei. Vou editar depois antes de postar o gabarito, tá? Mas tá aqui, então, o nosso resultado, né? Trouxe 1 por 1 a valor presente, então, cada 6.500 e o 11.500 no fim, e da mesma forma o valor presente dos negativos, tá? Então, o que isso significa, né? Que para cada R$1 investido, eu tenho um retorno, né, de 1,11, né? Então, essa é a interpretação do índice de lucratividade aqui, né? Então, eu tenho, sim, né, um retorno econômico. Então, a nossa avaliação, né, para ter, para haver viabilidade econômica, né, o IL deve ser maior do que 1. Né? Então, essa é a nossa nosso critério, né? Se o IL for igual a 1, é equivalente a gente ter um VPL igual a 0, por exemplo, tá? Então, voltando aqui, acho que a gente tem... O outro, né, método que se complementa aqui, que seria o último, antes da gente pegar e fazer, né, os dois em conjunto no exercício, seria a taxa interna de retorno modificada, né? Então, retomando um pouco qual é o conceito da TIR, né? A TIR é aquela taxa, né, que zera o VPL, tá? Só que a grande discussão é que no momento que ela faz isso, ela está pressupondo que eu capto o dinheiro e reinvisto o dinheiro a uma mesma taxa. Ou seja, né, o que isso quer dizer? Eu vou lá, busco o dinheiro no banco, o banco me cobra uns juros, e o dinheiro que eu estou investindo no meu fluxo de caixa, na minha empresa, no meu negócio, teria o mesmo custo, né, desse dinheiro que eu estou captando. E aí a reflexão é, será que isso faz sentido? Ou o dinheiro que eu estou reaplicando deveria ter um custo diferente? Né? E aí que vem esse conceito, né, de trabalhar a TIR com duas taxas. A taxa de reaplicação, que representa a taxa com a qual a empresa consegue reaplicar, né, os saldos positivos, e a taxa de captação, que é a taxa com a qual a empresa consegue captar, né, os recursos do mercado, que pode ser, né, uma taxa de financiamento, por exemplo. Tá? Então, como é que fica, né? Se eu tiver essa seguinte situação, onde eu tenho um investimento de 100, né, mais aqui um segundo investimento de 100, e eu posso ter saldos positivos de 80. Né? E aí eu vou dizer, né, se eu fizer uma TIR disso aqui normal, eu chego a uma TIR de 17,46%. É só calcular a TIR disso aqui. Bom, porque aí, né, se eu, né, trabalhar com a seguinte situação, né, em que eu tenho... Eu tenho uma taxa de reaplicação de 12% ao ano, ou seja, né, como se fosse a minha TMA, que é de 12%, e eu capto o dinheiro no mercado a 10% ao ano, né, a taxa de captação. Eu vou levar a valor futuro, esses meus saldos positivos de 80, com uma taxa de 12%, e vou trazer a valor presente, né, meus saldos negativos, meu saldo negativo aqui de 100, a uma taxa de 10%. Então, no final, eu vou ter aqui 190, ou seja, né, 100 mais 100 sobre 1 mais 10% elevado a 1, né? E aqui eu vou ter, né, 382, que é
esses 4, né, 80 no futuro. Aqui, né? E aí eu vou poder calcular, então, a TIR, né, entre 382 e 190, que seria, então, a TIR modificada. Então, a TIR modificada, nesse caso, vem a ser de 14,9%, tá? Então, pegando aqui, né, o Excel, só para a gente ver como é que isso realmente representa, né? Esse mesmo exemplinho, tá aqui ele, então eu tenho os saldos aqui de 100, menos 100 no zero, menos 100, 80, 80, 80. Quem é esse 190, né? Opa. Esse menos 100, né? Então, menos 100 aqui do 1, trazido a valor presente um período, né? Mais, né, o 100 que já está no zero, tá? Então, eu estou usando uma taxa aqui, se é 10 é uma TMA, né, de 10%, para trazer esse menos 100 para o presente, e estou somando aqui os menos 100, né, lá do zero, tá? E, por outro lado, quem é, né, o valor futuro é uma relação aqui da taxa de reaplicação, né, então os 12%, quantos períodos? 4, né, eu vou levar 4 períodos para frente, 1, 2, 3, 4, né, e eu tenho, né, uma série uniforme de 80. Tá? Então, isso me dá 382. Se eu colocar o 382 aqui e o menos 190 aqui e calcular a TIR, eu encontro, né, essa nova TIR aqui, que será a TIR modificada, tá? Se a gente fizesse a TIR simples aqui desse nosso fluxo de caixa, a gente teria, né, como resultado, o 17,4 que estava no slide. Também poderia, né, calcular aqui TIR modificada, a TIR modificada direto aqui, a IRR. Eu vou ter que ver qual é a forma aqui no inglês, enquanto depois a gente vai fazendo exercício eu olho. Mas em português é TIR-M, tá? Direto. Em inglês eu tenho que pesquisar aqui qual é a forma. Mas tem uma forma direta no Excel para calcular a TIR modificada também, tá? Mas a gente, à mão, principalmente, acabou fazendo dessa forma aqui. Bom, dado isso, gente, deixa eu só pegar aqui no mundo de vocês. A gente também consegue, né, calcular a TIR modificada à mão. Por quê? Quem vai ser, se eu tenho só, né, um valor futuro e um valor presente, no nosso caso aqui, a gente tem o 392, né, que está aqui no nosso exercício, 382, e eu tenho um valor presente de 190, né? Eu tenho um N que eu incido, eu tenho 5 períodos, eu consigo isolar o I, né? Então, a minha TIR modificada vai ser igual à raiz quinta de 382 sobre 190 menos 1. Então, é claro que esse semestre está tudo diferente, mas a TIR modificada é algo que a gente sempre consegue calcular à mão, né? Diferente da TIR, que a gente não consegue. A TIR modificada a gente consegue calcular à mão, né, em sala de aula, né? E aqui, nesse semestre, no caso, vocês vão poder estar usando, sim, né, o computador e o Excel para resolver, tá? Só para fins, né, de comentário aqui com vocês, tá? Bom, dado isso, né, eu queria fazer em conjunto com vocês o nosso exercício aqui, desculpa, exercício 2, tá? Então, a gente tem a seguinte situação, né, eu tenho um projeto em que eu tenho no zero, né, menos 200, no período 1, menos 200 também sendo gastos, período 2, 300, 3, 300, 4, né, 400, tá? E aí pergunta, né, qual é a TIR modificada, sabendo que capta-se recursos a 12% e reinveste-se a 14%, e qual é o IR. Então, eu vou levar isso para o Excel para a gente fazer esse exercício em conjunto. Tá? Taxa de reaplicação.
eu capto a 12 e invisto a 14. Tá? Então, primeira coisa, né? Tiro modificado. Eu vou querer trazer para o zero esses caras aqui e levar para o futuro esses, né? Então, quem é que eu tenho aqui no zero, né? Eu vou ter o valor presente dos negativos aqui, que vai ser o quê, né? O valor presente. Aqui taxa, a taxa de captação, né? Eu estou buscando esse dinheiro. Eu vou trazer um período, né, para frente, tá? E é um valor futuro, né? Então, eu vou ter aqui. Deixa eu só botar o negativo aqui. Mas, né, eu tenho os 200 que já estão no zero, né? Então, estou trazendo aqui os 200 esse período, cuidando com as questões dos sinais aqui, né? E eu tenho 200 que já estão no zero, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho, né, menos 378. E o valor presente, desculpa, o valor futuro dos positivos, quem será, né? Eu tenho 300, que já está aqui, né? Então, vou pegar 300, mais valor futuro. Agora sim, eu estou reaplicando, né, a 14. Quantos períodos eu vou levar esses 300? Um período. E é né, valor de 300. Mais, velho, a 14. Agora, 2 períodos. Menos 300. 1031. Aí, 000. E a minha nova tira aqui vai ser, né, essa relação. 28,49%, tá? Alguma pergunta, gente? Estão me acompanhando ali no Excel? Então, né, trouxe valor futuro, valor presente, cuidado com os sinais. Quem quiser fazendo à mão, pessoal, não tem problema, a gente consegue resolver esses exercícios com facilidade usando essas fórmulas, né? Eu só estou ali usando essas fórmulas no Excel, mas a gente está usando valor presente, valor futuro, né? Valor presente, série uniforme, valor futuro, série uniforme, é só isso que a gente está aplicando, né, de fórmulas conhecidas nossas já desde Engenharia Econômica 1. Bom, então respondemos a letra A do exercício, né? Qual é a TIR modificada? Sabemos que capta-se a 12 e investe a 14. TIR modificada, né? 28. A TIR modificada é de 28,49%. E aí, gente, isso é viável economicamente ou não, né? Como é que a gente avalia a economicidade da TIR? A gente sempre compara a TIR com a minha TMA, né? Quem seria a nossa TMA aqui nesse caso? Eu tenho uma taxa de captação de 12 e de reaplicação de 14. Considerando, né, que a TMA é o nosso, está associada, né, ao nosso custo de oportunidade, o que faz mais sentido, né? A gente usar aquela taxa que a gente só está pagando por pegar o dinheiro, né, que seria o 12%, ou usar aquela taxa, né, que representa realmente, né, o custo de atratividade, né, para eu fazer esse meu negócio. Né? Para quem pegou bem o conceito de TMA, parece, né, que faz mais sentido isso aqui, né, que a nossa TMA seja, né, de 14%. Então, o tiro modificado é 28,49, que é maior do que 14%, que é a taxa de reaplicação. Logo, há viabilidade econômica no projeto. Tá?
Então, assim, a gente avalia, né, a economicidade do projeto utilizando a TIR modificada como método. Tá? Bom, letra B, então, né, qual é a pergunta? Qual é o IL? Né? Então, o IL aqui, a gente vai trazer a valor presente os saldos positivos e os negativos, considerando a PNA, né? Então, a gente vai usar os 14%. Né? Então, o valor presente dos positivos, aqui quem vai ser? Né? E aí é importante, tá? Vou botar um asterisco aqui. E L, usamos os números em módulo, ou seja, né, a gente considera eles positivos sempre para fazer a relação. Opa, módulo. Para fazer a relação, né, entre os positivos e os negativos, tá? Então, o valor presente aqui dos positivos vai ser quem, né? Eu já tenho aqui o menos 200, né? Então, menos 200 mais present value a 0,14, né? Quantos períodos eu quero trazer para frente? Um período e é um valor futuro. Né? 375. Né? Então, eu tenho 200 aqui no zero e estou trazendo esses 200 para frente também, tá? Alguém pode estar se perguntando, mas por que não deu igual lá de cima? Por que antes deu 378, gente? Porque aqui a nossa taxa, a gente está usando 12, né? A única diferença entre esses dois é que aqui eu estou usando 14, tá? Como a nossa taxa, né, a taxa minha de atratividade, tá? E o meu valor presente dos negativos, quem vai ser, né? Eu vou trazer um por um, né? Então, valor presente, a taxa de 14%. Quantos períodos esse 300 vai andar? Dois, né? Então, 2 períodos e eu tenho este valor presente. Né? Desculpa, esse valor futuro. Mais o valor presente, a taxa de 14, esse 300 aqui vai andar 3 períodos, né? E esse cara aqui. E por fim, valor presente, a taxa de 14, vai andar 4 períodos, né? Esse aqui até o zero. E esses 300 aqui. Né? Aí sim, né, o nosso IR aqui vai ser igual à relação. Opa, vou trocar aqui, né? Esses negativos e esses são os positivos. A relação entre, né, os meus valores, digamos, os saldos positivos no valor, trazidos a valor presente, pelos saldos negativos trazidos a valor presente. 1,62, 1,62 é maior do que 1, logo a viabilidade econômica e para cada R$ 1 investido, o investidor retorna 1,62. E é isso, né, pessoal? Então, esses são os dois métodos aqui que complementam, né, o nosso conteúdo aqui de engenharia econômica, né? A TIR modificada, né, o grande diferencial é isso aqui, a gente usar uma diferente taxa para captação e reaplicação de dinheiro, e o IL, onde a gente consegue, na verdade, transformar o VPL em um índice. Esse é o grande, né, o grande encanto aqui do IL como método, né, de avaliação econômica, tá? É justamente trazer qual é o meu índice de retorno para quanto que eu invisto, né, considerando o custo de capital, né, considerando a TMA nesse nosso problema de investimento, tá? Pessoal, perguntas? Vamos lá.
Nada? O que a gente tem aqui no nosso material, tá? Eu gostaria, né, que a partir, né, disso aqui, vocês tentassem fazer sozinhos, né, o exercício 3, que é bastante parecido, né? O que diz ele, né? Uma empresa está analisando a possibilidade de investir em um novo maquinário. Esse representa um investimento, né, de 15 mil reais, trará receitas de 5 mil ao longo de 4 anos. Além disso, o equipamento terá custos de manutenção de 700 reais por ano, considerando que esse equipamento será pago em 2 anos, 7.500 no primeiro, 7.500 no segundo. Responda: qual é a TIR modificada, sabendo que a empresa captou o dinheiro, né, do investimento a 8% ao ano e está reaplicando a 10% ao ano? E qual é o IL, tá? Então é bem parecido, só que, né, tá aqui forçando, não tá dando, né, um fluxo de caixa como esse, só tá pedindo que vocês montem, tá? Então vai ficar, né, como tema de casa para ser feito aí. O que mais? Eu queria comentar, né, o exercício ali. Cadê? Esse aqui. Este, né, que eu deixei aqui para vocês, né, lá no Moodle, como um exemplo extra, né, de exercício de pontos de ficha, tá? Que foi o que a gente viu na semana passada, né? A gente trabalhou com pontos de ficha, isso é outro que está aqui, né, disponível, digamos, né, para ser feito. E da lista 1, eu queria comentar, né, o exercício 4. Deixa eu só pegar aqui, que aparece a lista 1. O exercício 4, né? Então, foi o que eu tinha pedido, né? Vou para vocês fazerem nessa semana. E já aproveitar para retomar um pouco o VUE e ponto de ficha, que foram os dois assuntos que a gente viu na semana passada. Então, tem 2 projetos, os investimentos, receitas, tempos de depreciação, os custos, a vida do projeto, a TMA de cada um deles. E aí pedia, né, para calcular o VPL e o VUE, né, considerando 100% de capital próprio, fazer o ponto de ficha, e se a gente financiasse pelo SAC, né, o projeto B, o que aconteceria, tá? Então é bem completinho, né? Vou pegar aqui o gabarito dele para a gente dar uma olhada, né? Então, tinha os dois projetos, né? Então, tá aqui o investimento, receitas, custos, a depreciação, né? O meu maquinário sendo depreciado, né, em 5 anos, fluxo de caixa tributável, a diferença entre o fluxo de caixa no imposto e a depreciação, o imposto incidindo sobre o fluxo de caixa tributável, o fluxo de caixa depois do imposto de renda. Tá? O BPL a gente já está, né, acostumado, né, a calcular. E quem é, né, o VUE? Lembrando da aula passada, o que ele representa? Nada mais é do que a gente transformar o VPL, que representa, né, um retorno econômico ao longo de toda a história do projeto, em um retorno, né, anual. Né? Quanto que eu ganho ao ano? Né? Qual é o retorno ao ano, né, equivalente a esse VPL? Então, aqui a gente transforma, né, na verdade, o nosso VPL, né? Então, a gente usa o VPL como um valor presente, né? E busca, né, o valor do U, seria aqui o PNT, né? Então, é uma relação de valor presente e série uniforme, considerando, né, a TMA da empresa e 5 períodos. Então, esse projeto aqui tem um retorno ao ano de R$ 906, tá? Pergunta, gente, olhando para o problema, né? Eu tinha um projeto A e B, ambos com 5 anos de vida, né? A gente precisaria usar o VUE como indicador econômico ou o VPL já era suficiente, tá? Nesse caso aqui, o VPL era suficiente porque a vida do projeto é igual, né? O VUE, ele se faz muito interessante, muito rico quando eu tenho projetos que têm vidas diferentes. Porque quando eu tenho projetos de vidas diferentes, essa métrica de comparação por unidade de tempo igual, né, ao ano, me permite comparar o resultado do projeto A com o projeto B sem nenhum problema. Eu comparar um projeto, né, um VPL de A e B, se esse B tivesse 3 anos de vida, eu não poderia, né, porque o VPL é um método que está considerando toda a vida do projeto no seu resultado, tá? Então, aqui que está o ganho, né, de usar o VUE.
Bom, qual era, né, a segunda parte? Calcular o ponto Fischer desses dois projetos, né? Então, como é que a gente calcula o ponto de Fischer, né? A gente faz essa relação aqui, que nada mais é do que a diferença, né, dos fluxos de caixa, então, fluxo de caixa de A menos fluxo de caixa de B, e a TIR, né, dessa diferença, tá? Então, aqui eu tô, né, fazendo um menos o outro, tanto faz, se eu quiser fazer esse menos esse, não tem problema nenhum, tá? Dá elas por elas. E esse ponto aqui é exatamente o ponto em que fazer o projeto A ou fazer o projeto B, né, eu tenho o mesmo resultado, né? Ou seja, quando a TMA é de 22,64, fazer A ou fazer B tem, né, o mesmo retorno econômico. Tá? Mas como é que eu traço esse gráfico, né, que nos permite identificar de uma forma muito mais clara? Né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Hum, hum. Ah, que nos permite enxergar de uma forma muito mais clara que até esses 22,64 a linha verde tem um retorno econômico maior, projeto B, e depois de 22,64 a linha vermelha, o projeto A tem um retorno maior. A gente pode estar fazendo um gráfico a partir de uma tabela como essa. O que é essa tabela, né? Eu estou calculando, né, o meu VPL do projeto A e do projeto B para diferentes TMAs. Né? E isso aqui vocês, né, no computador, têm bastante facilidade de fazer. Né? Então, eu vou calculando o meu VPL para diferentes TMAs e traço o gráfico. Tá? A gente também consegue ver, né, que ambos, né, projeto A quanto projeto B, tem a TIR, né, dos seus projetos entre 20 e 25. Como é que eu consigo afirmar isso? Consigo ver que entre, né, 20 e 25, o projeto A e o projeto B deixou de ter viabilidade econômica. Né? Então, se eu calcular a TIR aqui, 24, 24,21, bem parecidas, né? Mas consigo, né, afirmar isso com certeza, tá? E na letra C, gente, se vocês têm alguma pergunta, por favor, vocês vão mandando, tá? Mas na letra C, o que ele pedia, então, né, ele trazia a questão do financiamento. E aí a gente vai retomar algo, né, que é bem importante, que é o cálculo do custo médio ponderado de capital, né? Então, nesse caso aqui, tinha, né, 40% financiado, com um saque a uma taxa de juros de 10%. Então, né, se 40% é financiado, 60% é próprio. Né? O custo do capital próprio é 14 e o custo do financiado é 10. Né? Então, o meu CMPC aqui vai ser, né, a composição, que a gente viu já faz umas 2 semanas, né, do meu capital próprio com capital de terceiros. Ou seja, né, eu tenho 60% aqui, né, do meu capital próprio, a um custo de 14, mais 40% do capital de terceiros, com um custo de 10%, sendo descontado os impostos. Né? Então, essa aqui é a nossa TNA. Né? Nesse caso aqui, eu tenho financiamento, é um saque. O que a gente tem que cuidar aqui, né, num fluxo de caixa que tem financiamento? Essas duas colunas. Né? Então, tem um investimento de 7.800, né, que representa 60% dos 12 mil, né, que a gente desculpa dos 13, que é o projeto B que a gente está fazendo. Né? Então, aqui eu tenho 60%, né, dos 13 mil reais. Por que 60%? Né? Porque os outros 40% estão nas prestações aqui. Então, esses caras aqui eu estou simplesmente buscando, né, do nosso modelo de saque. As receitas, os custos seguem igual, fluxo de caixa de imposto segue igual. Trago para cá os juros, né? Então, estou buscando eles aqui. O fluxo de caixa tributável é esse que muda, né? O que eu ganhei, menos os custos, menos depreciação e menos juros, tá? E vou calcular o VPL usando, né, o meu CMPC. Então, nesse caso aqui, né, ao entrar o financiamento,
a gente passou a ter um retorno econômico maior, né? Então antes a gente tinha um resultado de VPL de 3.300 ou um VOE de 969, e a única mudança que eu tive foi conseguir, né, parte do investimento com uma taxa de juros menor, né? Então 40% do investimento eu busquei no banco a uma taxa menor do que meu custo de capital, e isso causou esse impacto, né, na minha viabilidade econômica. Tá? Então, esse é o exercício. Agora já estão todos disponíveis lá no Moodle, né, as listas, né, o gabarito completo. Eu também vou colocar o gabarito desse aqui, por exemplo, extra de pontos de ficha, para que vocês tenham lá com vocês. E fica, né, o exercício da nossa lista, né, o que ficou ainda pendente, exercício 3, tá, que fica para fechando, né, o nosso conteúdo. Pessoal, alguma pergunta, gente? Senhora, só ali no fluxo de caixa, eu calculei aqui e deu diferente. Deixa eu ver só o que tu utilizou com financiamento. Esse aqui. Aonde está diferente? A partir da primeira, fluxo de caixa depois do imposto de renda. Tá, mas Aí. entre as colunas aqui, não tá esse aqui diferente, será? O Não, tributário? esse tá certo. Eu errei na soma mesmo. É, Tá, esse menos o imposto. tá. Deu Tá, certinho. mas é esse menos o imposto, né? Isso. Tá dando um É. valor maior pra ti aí. É que daí o imposto acho que tá negativo, tá dando 13, maior que o tributário. Não, tá 3.840 menos Tá, 500. tá antes do imposto. Tá. Isso aí, tá bom. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então eu vou repetir o que algumas pessoas entraram depois, tá? Agora sim eu vou fechar a gravação aqui, acho que não foi errado, mandar para vocês. Deixei aqui no Moodle os gabaritos todos. E na próxima semana, quinta, é Páscoa, né? Feriado. E na outra a gente teria a nossa avaliação, tá? Se não houver nenhuma mudança quanto à solicitação por grade, tá? Eu vou estar mantendo o nosso cronograma, então, de avaliações. E vou disponibilizar na outra quinta, então, que, né, quando vai ser a nossa aula, uma sequência de exercícios similar a uma prova, né, para ser feita, então, nesse período quinta JK, e que vou recolher pelo Moodle, né, como se fosse um trabalho que vocês vão estar fazendo online, que vai ter exercícios, né, aplicados, assim como esses que a gente está fazendo, alguma questão, né, de interpretação, avaliação teórica, bem parecido com as provas de área econômica, né, que sempre seguiram. Vocês vão ter a vantagem de estar podendo fazer a prova no Excel, uma coisa que é pedida há muitos anos, eu brinco, vai ter essa vantagem, entre aspas, né, de ter, então, a possibilidade de resolver uma prova de econômica em Excel, que são os lados positivos aí da pandemia, né, que a gente tem vivido, tá? Então, a não ser que nada, né, que venha, assim, uma orientação maior da universidade, eu aviso vocês, se não está mantido o nosso cronograma, ao longo dessas 2 semanas, nesses exercícios que estão lá, o gabarito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me escrevam, né, mandem mensagem por e-mail, pelo Moodle. Se houver necessidade, vamos fazer mais um bate-papo de tirar dúvidas, fico à disposição, a gente marca, né, um horário que o pessoal possa, faz assim um hangout, um Zoom, de tirar dúvidas sem problema nenhum. Tá bem, pessoal? Então, obrigada aí, gente, pela atenção, tá? Vou encerrar aqui e mandar essas orientações todas formalizando, então, pelo Moodle lá, tá bem?